São palavras difíceis, estas que nós acabamos de escutar, sobretudo quando nós olharmos para o nosso mundo, vemos que não é assim que as pessoas muitas vezes agem. A vingança traz vingança, o ódio não traz perdão, e anda tudo um bocado confuso. Nós vemos esta desarmonia que existe no nosso mundo, tão complicada, e como é que nós depois podemos ouvir estas recomendações de Jesus e dizermos, agora como é que vamos fazer? Também vamos ficar agora armados em tontos, não fazemos nada, não reagimos. Mas são palavras que nós vamos ver. Não, espero que vos convença, se não estivermos por aí. Mas são palavras que por elas próprias valem muito, e creio que o segredo está em nós as entendermos bem para as praticarmos melhor. Este Evangelho podemos dividi-lo em 3 partes. Há uma primeira parte de recomendações de Jesus, há uma segunda parte em que Jesus faz perguntas, e depois há uma última parte em que Jesus nos dá Deus como modelo, como medida. Vamos falar um bocadinho sobre cada uma destas 3 partes. Esta primeira parte, Jesus isto parece que está tudo trocado. Aqui. Na primeira parte, Jesus quer nos dizer que diante de más ações, o cristão é chamado a ter boas reações. Diante do mal, nós reagimos com o bem. Parecem 4 verbos bons como reação a 4 atitudes más. Amai, fazei o bem, abençoai e orai. Amar os inimigos, fazer bem a quem nos odeia, abençoar quem anda a dizer mal de nós e rezar por aqueles que nos injuriam. E isto pode parecer absurdo, porque o instinto mais humano levar-nos-ia a responder na mesma moeda. Eu fiz, tu fazes. Mas Jesus diz, não. Que a tua atitude não seja negativa diante daquilo que já é negativo, porque vai piorar. E se repararam, excetuando isto que Jesus nos pede para nós fazermos bem a quem nos quer mal, todas as outras coisas são remetidas para o próprio Deus. O amor, porque Deus é a origem do amor, amai os vossos inimigos, abençoai, digam bem, ponham Deus nisso e rezai por aqueles que vos andam a perseguir. Atitudes espirituais diante de, às vezes, tanta coisa negativa que pode recair sobre nós. Atenção, nós não podemos ter inimigos. Nós não podemos criar inimigos. É anticristão criar inimigos. Não podemos impedir que alguém seja nosso inimigo. Não depende de nós, se calhar às vezes até depende, também não nos portamos bem e criamos a inimizade. Mas nós, cristãos, não podemos ter inimigos. Porque a primeira coisa que Jesus pede, o medicamento para se nós temos inimigos, é ama. Portanto, vê lá bem. Nós contamos aqui uma história entre nós de um prior que tinha muita dificuldade com um frade, que era tudo sempre ao lado, destes inimigos, os que amaldiçoavam, os que odiavam e os que injuriavam. Então, esse prior rezava assim, Senhor, ilumina-o ou elimina-o. Porque nós não podemos eliminar. Nós não podemos eliminar, mas podemos pedir a Deus que o ilumine. Porque Ele é que é mais poderoso do que nós. Porque a Ele é que nada é impossível. E porque Deus pode tocar o coração daquelas pessoas que nos andam a estragar a vida, que nos metem mal dispostos, que nos tornam mais azedos. Nós podemos pedir a Deus, Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues. E é por isso que Jesus nos diz, ama
os teus inimigos, não lhes desejes mal. Porque quando nós desejamos mal, instala-se no nosso coração uma erva daninha que não deixa fazer crescer o bem. Não lhe desejes mal ao teu inimigo. Se alguém te anda a fazer mal, tu não vás na mesma moeda. Faz-lhe bem. A Santa Teresinha do Menino Jesus conta na sua autobiografia que havia lá uma madre, muito azeda também, que também detestada por todas e que também tratava muito mal todas as irmãs, e diz assim a Santa Teresinha do Menino Jesus: até que eu descobri uma coisa, sempre que eu passava por ela sorria. E mudei. A irmã, quando via que ela sorria, começou também a sorrir. E aquele sorriso da Santa Teresinha do Menino Jesus foi mudando o azedume e a rigidez e a cara de vinagre daquela madre. É isto que nós temos que fazer. Fazer o bem a quem nos faz mal. Abençoar e rezar. Portanto, primeira intuição que nós levamos para a nossa vida como cristãos transformadores deste mundo. Diante de más ações, boas reações. Reagirmos bem, com o bem, àquilo que às vezes é mau e que vem ter connosco. Segunda coisa, na parte central do Evangelho, nestas perguntas que Jesus fazia, o cristão faz a diferença, tem que fazer a diferença. Não por ser diferente do outro, eu não sou como tu, não é? Que a gente às vezes diz, eu podia fazer também, mas não sou como tu. O cristão não faz a diferença por não ser como o outro, mas porque é de Cristo. Mas porque é de Cristo. É por Cristo que a gente não paga na mesma moeda. É por Cristo que nós não nos vingamos. É por Cristo que nós não batemos. É por Cristo que nós não eliminamos. É por Cristo. E Jesus cita aqui a regra de ouro, que nós usamos muito na negativa, mas que Jesus faz questão de a dizer na positiva. Nós dizemos, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Mas Jesus mete isto na positiva. Faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. Não é responder na mesma moeda, mas é fazer a diferença. E nós aqui temos que fazer mesmo a diferença. Porque estas perguntas de Jesus, se tu fazes o óbvio, qual é o merecimento? Qual é a mais-valia? Qual é a mais-valia se só fazes o que é óbvio? Eu gosto muito da minha mãe e do meu pai. É óbvio. Queres palmas? Queres aplausos? Queres uma estátua? Queres uma placa? É a tua obrigação. É a tua obrigação. Ora, o cristão é chamado a ir para além daquilo que é o óbvio. Até para além daquilo que é o próximo, daqueles que eu gosto, daqueles com quem eu me sinto confortável. Jesus diz, não, vai mais além. Marca a diferença. Faz a diferença neste mundo. Um cristão que não se distingue dos não-cristãos é morno. E esta expressão morno é propositada porque no livro do Apocalipse nós lemos uma crítica que Jesus faz a uma comunidade cristã que diz: tu não és quente nem frio, és morno, e aos mornos vomito-os da minha boca. Um cristão não pode ser um morno, ou é quente ou é frio. Não pode ser um morno. Um cristão que é morno, que não é sal da terra, que não é luz do mundo, está apagado. Só tem o título, só tem o nome. Se não tem capacidade de se destacar dos outros no dia-a-dia, não é agente transformador. O Papa Francisco tem dito muito isto. Há cristãos que se comportam como pagãos. Elogiam-se. Eu sou todos os domingos. Eu católico. Eu sou não sei quê. Mas depois são muito católicos na exibição, mas muito pagãos no dia-a-dia. Porque fazemos o que os outros fazem. E os outros fazem mal e eu também faço porque os outros também fazem. Em que é que eu me distingo? Para que é que eu uso o nome de cristão? E o Papa chega até a falar da hipocrisia cristã. Que é usarmos o nome, usarmos o título, usarmos os direitos, mas depois não exercermos os deveres de cristão.
Portanto, nós temos que fazer a diferença. E a diferença faz-se não por comparação ao outro, mas por comparação àquele que me pede para mostrar a diferença nas minhas palavras e nas minhas atitudes. E depois, a terceira parte do Evangelho que nos diz: a minha medida é Deus, é Jesus Cristo e é o seu Evangelho. E há aqui duas frases que nos falam desta medida. A primeira é: sede misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso. Este é um atributo de Deus. Deus é misericórdia. E Jesus diz a cada um de nós, na versão de São Mateus, diz: sede perfeitos. Nesta versão de São Lucas, Jesus diz: sede misericordiosos como Deus, como o vosso Pai é misericordioso. Esta é a medida do cristão. A medida do cristão é a medida da misericórdia. E por isso há uma conversão que todos nós temos de fazer. Não sou eu a medida. Eu não tenho a verdade absoluta que me permita julgar, falar mal ou condenar o próximo. Não sou eu a minha medida. Porque eu acho, quando começam com o eu acho, o cardeal Américo diz o achómetro. Quando ligam o achómetro, eu acho. Mas quem és tu para achar? Quem és tu para falar da vida dos outros? Não tens vida própria. Não te distraias com a vida dos outros. Concentra-te na tua. Quantas vezes a nossa língua e as nossas conversas não matam o outro? E depois, sobretudo em ambientes religiosos, nós não estamos a dizer mal, estamos a constatar a verdade. Palmas. Maneira disfarçada de andarmos a cortar na vida dos outros. Então, a medida que Jesus nos pede para usar é a medida da misericórdia. Usar a medida de Deus. Porque depois vem a outra frase, a última frase do Evangelho. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. E esta é uma sentença arrepiante. Sou mau e perverso a falar mal dos outros, a julgar precipitadamente os outros, a condená-los? Sou ligeirinho nisso? Sou profissional disso? Não te admires se Deus vier a usar a tua medida para te julgar. Porque é isso que está em questão. É a tua medida que Deus vai usar para te julgar. Mas se tu recusas a entrar em conversas que prejudicam o próximo, se és compreensivo com as fragilidades do próximo, se acolhes em vez de excomungar, se perdoas em vez de condenar, então Deus irá usar a medida da misericórdia que tu usaste para te julgar. Não é a minha medida, é a minha medida de Deus. E alguns de nós podíamos esfregar as mãos para dizer: bem, então posso me portar mal, posso fazer tudo o que eu quiser porque ninguém me vai julgar. Não! Isto não é um convite a uns serem 100% e a outros serem 10%. Não! Qualquer um de nós, cristão, tem de se comportar de tal maneira que a misericórdia esteja sempre presente. O não condenar, o não julgar, significa que tu não estás no lugar de Deus. Tu não estás a olhar de cima para baixo. Nós nunca olhamos de cima para baixo. Nós olhamos no nosso nível. Mas há alguém que olha de cima, há alguém que tudo vê, há alguém que tudo sabe e há alguém que vê para além daquilo que nós vemos, porque até vê o íntimo do nosso coração. E esse sim tem poder para julgar, para condenar. E se não o faz porque ele é bom dos maus e dos injustos, quem és tu? Quem sou eu para assumir a atitude de Deus? Não julgues, não condenes, não digas mal. Sê sempre misericordioso. Como dizia no início, vivemos num mundo onde estas palavras de Jesus parecem não fazer sentido, porque é mais fácil irmos pelo caminho da vingança, do ódio, do deixar de falar, do bloquear o outro nas redes sociais e acabou, em eliminar o outro que pensa diferente. É o que nós vemos. Mas para nós cristãos que estamos no mundo, mas que não somos do mundo, é-nos pedido, não pelo mundo, mas por Jesus,
que façamos a diferença, que transformemos o mal em bem e assim podermos ir transfigurando este mundo tão desfigurado. Que assim seja.